São 6h51. O Viva Voz está de volta e já está na linha com a gente o Eduardo Graça, colunista e repórter especial do Globo, nosso comentarista das segundas-feiras. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite a todos. Oi, Edu. Edu, a gente lamentou que na semana passada você tivesse em voo bem no nosso horário, porque, enfim, o ataque no Irã estava quentíssimo e a gente carecia da sua análise, então hoje teremos a graça de ouvi-lo. Queria saber como você lê a escolha do Mojtaba Khamenei para líder supremo do Irã, sucedendo o seu pai, que foi eliminado, né, nos ataques dos Estados Unidos e de Israel lá no primeiro dia do conflito. Vera, assim, é um sinal claro de que Teherã definitivamente não é Caracas, né? O Washington avaliou errado. O regime dos ayatollahs sabe que está travando nesse momento uma guerra pela própria sobrevivência que não vai ter meio termo. O Mojtaba Khamenei perdeu o pai, mas perdeu também a mãe, a esposa e um filho nos bombardeios americanos e israelenses, né? Assim, não há muito caminho para que ele negocie com os Estados Unidos, né? Para que ele recua. Ele é uma figura da linha dura, ele é muito próximo da Guarda Revolucionária, foi um dos principais arquitetos daquela repressão brutal aos manifestantes de oposição no início do ano, ou seja, é um sinal que indica uma coesão das Forças Armadas iranianas e confirma a crítica de analistas com quem eu tenho conversado da irresponsabilidade do presidente Trump ao ter conclamado civis desarmados a enfrentar militares organizados e armados depois dos ataques americanos e israelenses para facilitar uma queda do regime, que era um objetivo super ambicioso, né, que foi anunciado pelo Trump no primeiro dia antes dele voltar atrás e mudar diversas vezes os objetivos e a própria duração desse conflito. Edu, você falou Mortaba, a gente está falando Mojtaba e tem gente falando Moctaba. Como é a pronúncia do nome do filho do Khamenei, por favor? Olha, a pronúncia que eu ouvi aqui nas redes internacionais é Mortaba, como se fosse um R mudo, mas prometo a você que eu vou checar com as minhas fontes para saber se eu não estou falando besteira. Então tá bom. Edu, e do outro lado, hein, qual que é a estratégia de Donald Trump para o Irã, afinal de contas? Ele disse há pouco que a guerra está perto de acabar. Ele deu uma entrevista agora, né, há pouco à rede americana CBS, que ele falou que a guerra para ele está praticamente resolvida agora. Não é coincidência ele ter feito essa afirmação após a chiadeira do mercado com o aumento do preço do barril do petróleo, né? Um dos paralelos mais comuns quando a gente tenta prever o voto nos Estados Unidos é com o preço da gasolina. Se a gasolina aumenta, a oposição se beneficia, né? E os republicanos e os democratas estão de olho agora nas eleições de novembro, quando o Congresso vai estar em jogo. A gente já falou algumas vezes disso aqui. E hoje, nesse momento, as pesquisas mostram a oposição favorita para retomar o controle da Câmara e aumentou a possibilidade de recuperar também o Senado. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é um aliado fidelíssimo do Trump, afirmou publicamente que, se isso acontecer, acaba o segundo governo Trump. Por isso também é crucial para o Trump sair do Irã como vitorioso. E por isso ele segue mudando o que significaria uma vitória nessa guerra. Já foi a mudança do regime, já foi garantir que o Irã não produza armas nucleares, já foi o desmantelamento das forças armadas iranianas ali para você não ter a possibilidade de ameaça aos vizinhos, especialmente a Israel. E agora pode até ser um acordo em termos que nós ainda desconhecemos com os militares iranianos que na prática hoje mandam no país. Agora, Edu, o Trump está sempre procurando o próximo inimigo, né? Porque ele já prendeu o Maduro na Venezuela, já ameaçou anexar a Groenlândia, já atacou o Irã e agora parece que vira sua artilharia para Cuba, que pode ser o próximo alvo. Muita gente, lideranças do Partido Democrata, acha que isso é uma grande cortina de fumaça para desviar a atenção dos americanos das revelações dos arquivos do Jeffrey Epstein, né? Sim, na sexta-feira, né, vamos lembrar que o Departamento de Justiça divulgou documentos do FBI referentes a entrevistas feitas em 2019 com uma mulher que contou ter sido abusada sexualmente nos anos 80, quando ela ainda era uma adolescente, tanto por Trump quanto por Epstein, mas de acordo com os investigadores, sem apresentar provas. Agora, essa informação não apareceu naquela última leva de divulgação dos arquivos Epstein. Eles disseram que é porque houve um equívoco e esses documentos, essas entrevistas, tinham sido marcadas como um documento duplicado.
É claro que os democratas dizem que não houve equívoco nenhum, que o governo está protegendo o presidente contra a investigação de crimes que teriam o potencial de tirar ele do poder. Essa argumentação de que há uma operação cortina de fumaça ganha força, inclusive, Carol, com o ciclo de notícias naturalmente voltado para as seguidas intervenções militares dos Estados Unidos. Primeiro na Venezuela, agora no Irã, muito provavelmente, como se lembrou, em Cuba. Especialmente quando se vê o efeito das revelações do outro lado do Atlântico Norte. No Reino Unido, onde eu estava na semana passada, as investigações estão em ritmo muito mais avançado, inclusive levaram à prisão do ex-príncipe Andrew e de um cardeal do Partido Trabalhista, o Lord Mandelson, que foi embaixador do país nos Estados Unidos e que estão sendo acusados de fornecerem informação privilegiada, segredos de Estado do Reino Unido para o Epstein. E os democratas vão bater esse bumbo até novembro, de que, além da percepção do governo Trump, sim, de que Venezuela, Irã e Cuba estavam num momento especialmente frágil, que era a hora de agir, que há, sim, também uma operação abafa em Washington para preservar Trump, o trumpismo e o Partido Republicano em desespero com o que as pesquisas estão mostrando nesse momento. E também teve a demissão, né, da secretária ali responsável pelo ICE na semana passada, então no fronte interno a coisa também não está tão boa, né? Sim, Vera, exatamente. E assim, as ações do ICE, inclusive no próprio estado de Minnesota, em cidades menores, elas continuam. Enfim, e não tem a projeção que elas tiveram até pouco tempo atrás, naturalmente, porque o ciclo de notícias está muito focado no que está acontecendo no Oriente Médio e no Irã. Uhum. Então, é outra preservação que está sendo feita a Trump, depois que ele trocou o comando do Departamento de Segurança Nacional, mas a falta de atenção ao que está acontecendo nesses outros flancos está beneficiando o Partido Republicano, está dando fôlego para o Partido Republicano. É isso, Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras. Obrigada, Edu. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo a todas e um abraço aos ouvintes. Beijo, Edu. Tchau. Até. E assim a gente se despede do Viva Voz de hoje. Vera, obrigada. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final, com essas duas musas da semana e mês da mulher. Até Beijo, Vera. amanhã, meninas.